Que Deus fale com você através da ministração da palavra. Feche seus olhos e ora ao Senhor agora. Vamos orar, Pai de amor, em nome de Jesus Cristo. Abre o nosso entendimento para a Tua palavra. Queremos ser renovados, transformados. E sabemos que somente a renovação da mente, a revelação do Senhor produz isso. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus bendito, abre os nossos olhos espirituais nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia aí em João, o Evangelho de João, capítulo 21. Como eu disse para os irmãos, hoje é a minha última fala no assunto que eu tenho ministrado desde meados de janeiro, e vamos terminar hoje. João, capítulo 21. Eu estava percebendo que estava faltando luz aqui, mas estava faltando óculos. João, capítulo 21, a partir do verso 15. A palavra de Deus diz: depois de terem comido, eu não vou nem falar o contexto do texto, porque eu preguei isso domingo passado. Então, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João. Isso aqui é para não ter dúvida alguma. Simão, seu pai é tal, estou falando com você. Ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele diz: apacenta os meus cordeiros. Vamos ler mais o 16 e o 17. Tornou a perguntar-lhe segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então veja, aqui é Jesus perguntando algo para Simão, para Pedro, e a pergunta é: tu me amas? E essa pergunta, irmãos, está definindo a categoria de filho que é Pedro, a categoria de entendimento de Pedro sobre a palavra de Deus e da vida cristã, porque existem outros grupos. Então eu posso te falar pelo menos 2 outros grupos na vida cristã. Então, se nós pudéssemos classificar as pessoas em grupos de como eles se relacionam com Deus, então o primeiro grupo seria aquelas pessoas que eu falei agora há pouco aqui de finanças, daqueles que querem fazer uma troca com Deus. Não estou falando de ímpio, estou falando de crente. Estou falando de pessoas que leem a Bíblia, que crêem no sacrifício de Jesus, pessoas que se consideram filhos de Deus. Então, o primeiro grupo é aqueles que estão fazendo troca com Deus. Então, eu diria assim, é bem criança esse grupo, né? São pessoas, é como funcionam as crianças, elas gostam de fazer trocas, né? Ela vem e faz algo para você, esperando algo em troca, esperando algo, algum retorno. Ela vem e fala: não, eu vou fazer isso, você me dá isso. Isso é criança. É descrente isso? Não é crente, mas ainda é uma criança. Fala para o seu irmão: você faz parte desse grupo? As pessoas que fazem parte desse grupo são aquelas pessoas que tudo que ela faz no reino de Deus, ela quer receber algo em troca. E se não receber, ela fica contrariada. Então, se ela é um dizimista, ela não pode ser demitida. Se for, acabou a fé dela. Criança, fica grilado, fica contrariado. Se ela te cumprimentar e você não cumprimentar de volta, ela fica grilada com você, porque você não retribuiu aquilo que ela fez. Ela não tem uma identidade consolidada para fazer porque ela é algo, né? Bom, o segundo grupo são aqueles que eles não querem fazer troca com Deus, mas eles têm medo de Deus. Então eles fazem as coisas por medo. Você vê que criança, depois que sai dessa fase da troca, e dependendo de como os pais a tratam, às vezes ela tem medo, não faz as coisas por conta das consequências. Então são as pessoas que elas mantêm a sua vida cristã, que elas têm medo do inferno. Elas têm medo de serem julgadas, elas têm medo de perder a eternidade, elas têm medo de ficarem doentes, elas têm medo de... Então, elas têm medo de Deus. Elas não estão fazendo uma troca, mas elas têm medo.
Então elas não se aproximam de Deus. Esse é o segundo grupo. O terceiro grupo é o grupo que Jesus está perguntando para Pedro: tu me amas? Ou seja, você faz parte do grupo daquelas pessoas que me amam? E aí Pedro falou: eu faço parte desse grupo. Eu não estou com o Senhor por qualquer outra coisa. Eu estou aqui porque eu amo o Senhor. Pergunta para o seu irmão: você faz parte desse grupo? Pergunta para o irmão, não olha para mim não. Pergunta para a pessoa do lado aí: você faz parte desse grupo? Ótimo. Para esse grupo, Jesus não diz para aqueles que querem troca, Jesus não diz para aqueles que têm medo de Deus, Jesus está falando para aqueles que amam. Para esse grupo, tão somente para esse grupo, ele falou: cuida das minhas ovelhas, ou seja, cuida daquilo que é meu. E por que Jesus falou somente para esse grupo isso? Porque o cuidar de ovelhas, o se envolver com as coisas de Deus, o cuidar daquilo que é de Deus nesse mundo, tem que ser algo prazeroso, tem que ser algo aliançado, tem que ser algo porque você está envolvido, porque você quer, porque você gosta, então porque você ama. Para esses, Jesus está falando: então cuida das minhas coisas. Se você faz parte do grupo que tem prazer em estar comigo, tem prazer nas minhas coisas, tem prazer naquilo que eu sou, então cuida das minhas ovelhas. Para esse grupo, Jesus disse isso. Mas Jesus disse mais. Isso aí foi o que eu compartilhei no domingo passado. Agora eu quero continuar aqui na outra parte que Jesus disse. Então vamos continuar, verso 18. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias ou vestia a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Fala para o seu irmão: segue-me. Fala para o outro: segue-me. Fala para a pessoa que está atrás: segue-me. Cutuca quem está à frente e fala: segue-me. Então olha, Jesus falou aqui para Pedro duas coisas: se você me ama, então cuida daquilo que é meu, porque enquanto você cuida do que é meu, eu edifico o que é teu. E segue-me. Então, ou seja, para cuidar daquilo que o Senhor, que é do Senhor, eu preciso segui-lo. Sabe, irmãos, esses dias, na minha reunião de presbitério, eu estava compartilhando uma preocupação que a cada dia que passa vai ficando maior na minha vida. Que é o quê? Que a vida cristã está se tornando Jesus nos seguindo, e não nós seguindo Jesus. Então, eu quero que Jesus esteja comigo no barco, eu quero que Jesus esteja comigo no meu trabalho, eu quero que Jesus esteja comigo na minha família, eu quero que Jesus esteja comigo na minha saúde, eu quero que Jesus esteja comigo me prosperando, mas eu conduzindo a minha vida e Jesus me seguindo, abençoando. Infelizmente, dá para perceber que isso está se tornando algo majoritário na vida da igreja. Não posso afirmar categoricamente aqui, mas de uma forma geral eu vejo isso. Mas acontece que aqui Jesus está falando do contrário disso. Jesus não está falando que ele vai seguir Pedro. Está falando para Pedro segui-lo. Olha o que acontece. Pedro, que era um discípulo de Jesus, que Jesus falou para ele: para de pescar peixe, você vai pescar homens. O que Pedro tinha feito? Voltou a pescar peixes. Jesus foi lá atrás de Pedro para segui-lo e abençoá-lo ali naquele lugar? Não, foi lá para tirar ele dali. Jesus foi lá, abençoou Pedro, é verdade. Pedro estava lá pescando. Está dando microfonia, você aí do som, vê o que é que está acontecendo, por favor. E aí o que acontece? Jesus foi lá para falar para Pedro: aí não é o seu lugar. Eu posso te abençoar em qualquer lugar, inclusive aí, porque Jesus abençoou Pedro naquela noite com muitos peixes.
mas em cima da palavra dele. Mas Jesus falou: sai daí, eu não te quero aí, eu não te chamei para isso. Você fazia isso antes, não é para você fazer isso agora. Agora é para você me seguir. Eu quero te falar, se as pessoas estão querendo que Jesus os siga, eu, em nome de Jesus, não vou fazer isso e vou instar com você a não fazer isso, porque nós vamos andar na contramão desse movimento. Nós vamos seguir Jesus, não Jesus nos seguindo. Então Jesus vem ao nosso encontro, vem, Ele nos abençoa, Ele nos tira de tribulação, na guerra sim, mas Ele fala: siga-me. Para quem? Para aqueles que amam o Senhor. Enquanto eu não fizer parte do grupo que ama o Senhor, eu não vou segui-lo. Enquanto eu estiver fora desse grupo, eu quero que Jesus me siga. Pergunta para o seu irmão: você ama o Senhor? Pergunta para ele: ama o Senhor? Fala para ele: então segue-o. Agora eu te pergunto o seguinte: de forma prática, o que é seguir Jesus? Porque se eu perguntar aqui o que é seguir Jesus, cada um vai falar uma coisa. E talvez coisas até subjetivas. Mas nós precisamos de atitudes práticas. Então, quem é generoso? Quem é agradecido contribui. Isso é uma atitude prática, de um princípio que deveria estar acontecendo. Seguir Jesus. O que é seguir Jesus? Eu quero te falar pelo menos 3 aspectos do que é seguir Jesus. Então, abra sua Bíblia aí em João. Volta um pouco aí, João, capítulo 17. Então, o primeiro aspecto de seguir Jesus, de uma forma bem prática, eu dou o nome de desfrutar e se fortalecer no Pai. O que Jesus, a coisa mais importante que Jesus fez aqui nessa terra, foi nos mostrar quem é Deus, que é Pai. Para mostrar que existe um relacionamento, uma intimidade, se tornar um com o Pai. Jesus, a coisa mais importante que Ele veio fazer aqui foi isso. A obra do Calvário, a primeira consequência da obra do Calvário é justamente restabelecer esse relacionamento que foi quebrado. E agora, eu e você, que fazemos parte do grupo que ama Jesus, e Ele diz: me segue, então nós temos que fazer aquilo que Jesus fez com prioridade. Olha o que Ele diz aqui em João, capítulo 17, a partir do verso 20. Jesus, o contexto dessa passagem, que Jesus está terminando seu ministério terreno. Jesus está orando, ele está prestando contas a Deus, do como que foi, e aqui ele está fazendo um pedido a Deus. E olha o que é que ele está pedindo, aqui a partir do verso 20 de João 17. E ele fala o seguinte: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Veja, Jesus está ali orando, os discípulos estão ali com ele. São os 12 que estão sentados ali. E aí Jesus está orando por eles. Mas ele fala: não rogo só por esses, mas a todos aqueles que vierem a crer em mim. Fala para o seu irmão: isso é você na foto. Aqui eu estava orando por você, nesse dia. E aí ele diz o seguinte: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então veja, ser um com Deus. Vamos ler mais um versículo. Volta aí para o capítulo 12 de João. João 12. João 12. Não é esse versículo, anotei errado. É verso 49. João 12, 49. E verso 50. E a palavra diz o seguinte: porque eu não tenho, Jesus falando, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então, o que é que Jesus está aqui mostrando? Que Ele é um com Deus. Então, se eu e você amamos Jesus e vamos segui-lo, nós temos que caminhar para nos tornarmos um com Deus.
Alguém fala, pastor, nós já somos um com Deus pelo Espírito. Já, mas e no dia a dia? É? Porque as coisas em Deus são feitas, Deus não tem tempo. Então, a gente tem que raciocinar aquilo como eu vivo, como você vive. O tempo faz parte. Então, para Deus, nós já somos um no Espírito. Mas isso está acontecendo? Então, seguir Jesus significa caminhar na direção de se tornar um com Deus. Olha o que Jesus, nesse último texto, eu não falo nada que Deus não tenha prescrito eu falar. Então Jesus ia para Deus, para saber o que falar. Jesus falava somente aquilo que Deus fala. Jesus era um com Deus. A palavra de Jesus e a palavra de Deus é uma só. Então seguir Jesus significa eu andar na direção de me tornar um com o Pai. Eu levantar de manhã e falar, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? De quando eu estou buscando casamento, fala, Senhor, qual é a pessoa que o Senhor tem para mim? Porque nós somos um, nós pensamos iguais, nós queremos fazer as mesmas coisas, temos os mesmos desejos. Seguir Jesus é se tornar um e viver como um com Deus, no meu dia a dia, dentro da minha casa, com meus filhos, na célula, no meu trabalho. Então, quando eu estou vendo a minha vida, a parte da vida do reino de Deus, a parte de Deus, eu não estou seguindo Jesus, porque Jesus seguia essa direção. Deixa eu ler mais um texto que mostra isso. Está aqui em Mateus capítulo 14. Olha o que Jesus, olha o que a Bíblia fala. Mateus 14. Mateus 14, verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Então olha o que Jesus fez. Subiu para orar. Isso fala o quê? De intimidade. Ele queria ouvir Deus, ele precisava desfrutar de Deus, ele precisava se encher de Deus, ele precisava ouvir o que é que Deus queria que ele fizesse. Lembra, quando Jesus estava aqui no seu ministério terreno, ele era um homem como eu e você, sem pecado, mas ele dependia de Deus, do Espírito Santo. E aqui está mostrando, e tem vários outros versículos, que Jesus tinha uma intimidade com Deus. Jesus buscava Deus, Jesus orava a Deus, e não era para que ele tivesse êxito em algo, é porque ele era um com Deus. Você sabe, Jesus nunca reclamou de nada aqui nessa terra. Só reclamou de uma única coisa. Lá na cruz, quando ele, representando eu e você, e todos os pecados da humanidade estavam sobre ele, Deus teve que afastar. Por quê? O salário do pecado é morte, Jesus ia morrer por causa desses pecados. Essa foi a única vez que Jesus reclamou. Porque Deus se afastou dele. Então, seguir Jesus é ter intimidade com Deus, é valorizar a presença de Deus, é ser um com Deus, pensar, sentir e ter a mesma vontade. Seguir Jesus é isso. Eu desafio você a estar todo dia de manhã comigo, orando, buscando essa intimidade. Para a gente levantar, primeiro agradecendo a Deus e perguntando, Deus, o que nós vamos fazer hoje? Não é você levantar e apresentar para Deus o que você vai fazer e falar para Ele, abençoa, Senhor. Mas levantar e falar, o que o Senhor tem para nós hoje? Isso é o que Jesus fazia, subia ao monte para orar. Para quê? Para saber de Deus, desfrutar de Deus, se encher de Deus, ser renovado de Deus, ser um com Deus como ele era. Ele não podia viver sem isso. Então, seguir Jesus, a primeira coisa é se tornar um com Deus. Fala para o seu irmão, seguir Jesus, em primeiríssimo lugar, é se tornar um com Deus. É falar aquilo que Deus fala. É pensar aquilo que Deus pensa. É buscar aquilo que Deus busca. Esse é o primeiro aspecto. Fala para o seu irmão, segue Jesus. Fala para o outro, segue Jesus. A segunda coisa, está aqui em João 17. Volta aí para João 17. Seguir Jesus é ter empatia, esse é o segundo aspecto, pelos outros. Olha o que é que Jesus fala aqui em João capítulo 17, a partir do verso 14. Jesus ali orando com Deus, ele fala, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo,
como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, se eu estou seguindo Jesus, eu vou caminhar como Ele caminha, eu vou fazer o que Ele faz. E aqui Jesus está falando para Deus: o Senhor me enviou ao mundo, eu não faço parte desse mundo, esse mundo tem nada a ver comigo, e os meus discípulos que me seguem também não tem nada a ver com esse mundo, mas eu os estou enviando ao mundo. Eu não estou pedindo que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor proteja eles desse mundo e do mal, porque eu estou enviando eles para o mundo. Então, fica implícito várias coisas aqui. Uma delas é que eu e você não fazemos parte do mundo. Fala para o seu irmão: você não faz parte do mundo. Se os seus alvos, os seus prazeres, os seus desejos têm tudo a ver com o mundo, tem alguma coisa errada nisso, porque você não faz parte disso. Mas acontece que eu e você fomos enviados para o mundo. Para que nós fomos enviados para o mundo? Então vamos ver o que a palavra de Deus diz. Fala para o seu irmão: você é um enviado. Fala para o outro lado: você é um enviado. Enviado para o mundo. Mas para quê? Por que é que o Senhor, nós convertemos e Ele nos envia para o mundo? Está escrito aqui, 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 18. Olha o que Paulo diz. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então veja, Jesus está aqui falando para Deus que assim como Deus enviou Ele ao mundo, Ele falando: eu não faço parte do mundo não faz parte de mim, mas eu vim com uma missão. E agora que eu estou partindo, eu estou enviando os meus discípulos, aqueles que me amam, também para o mundo. Senhor, guarda eles, porque eles têm uma missão. Qual a missão? Reconciliar pessoas com Deus. Primeiro eu desfruto disso. Primeiro eu sou reconciliado. Ou seja, agora, que é o primeiro aspecto, eu faço parte da vida com Deus. Eu sou um com Deus. Agora, o reino de Deus é o meu reino. Agora, os pensamentos e sentimentos de Deus são os meus pensamentos e meus sentimentos. Então, isso é... Agora, para quê? Para avisar. Para falar para as pessoas que estão no mundo que nós temos uma mensagem. E qual é a mensagem? Deus me enviou para te falar que está reconciliando você com Ele. Que você tem uma porta aberta para isso, que Ele te chamou para isso. Acabou o tempo de sofrimento, acabou a morte eterna. Agora você tem vida e vida abundante. Estou aqui para te falar isso. Isso é a missão. Mas como que é que eu vou fazer essa missão se eu não tenho empatia pelas pessoas? Você imagina, eu vou pregar o Evangelho, mas na verdade eu estou como Jonas. Você viu como que foi que Jonas pregou o Evangelho? Primeiro ele não quis pregar. Por que ele não quis pregar? Porque Deus mandou ele pregar o Evangelho lá em Nínive. Quem era Nínive? Os ninivitas, irmãos, fazia parte, Nínive era a capital da Síria, eram inimigos de Israel. Eles guerreavam contra Israel, eles matavam os israelitas. E aí Deus fala para Jonas: vai lá pregar o Evangelho. O que Jonas falou? Eu não, vou não. Vou não. Eu prego o Evangelho para quem o Senhor quiser, mas para os ninivitas não. O que ele fez? Falou: eu vou correr de Deus. Vou correr porque Deus vai me encontrar e vai me mandar lá e eu não vou. Pegou um navio para outro lugar. Onde é que ele foi parar? Dentro da barriga do peixe. Pergunta para você, irmão, está dentro da barriga do peixe? A barriga do peixe é um lugar que não tem luz. As algas estavam lá enroladas no pescoço dele e ele não via um palmo para frente do nariz dele. Pergunta para você, irmão, não há luz no fim do túnel para você? Então você está na barriga do peixe. E aí, lá, o que ele fez? Tá bom, Deus, tá bom. O Senhor está certo, eu não aguento isso não. O Senhor está sendo bem convincente, eu vou lá em Nínive. Aí Deus fala para o peixe: vai lá, vomita o sujeito lá na praia de Nínive. O peixe foi e jogou ele lá. E aí ele foi pregar o Evangelho. Irmãos, não tem nenhum lugar na Bíblia que teve uma pregação que teve tanto fruto quanto a de Jonas.
Ele chegou em Nínive, durante 3 dias ele pregou naquela cidade. Tinha 120 mil pessoas naquele lugar. Irmãos, converteu todo mundo, até os animais converteram. Bom, isso aqui é um exagero meu que eu estou falando. O rei ouviu a palavra de Jonas e promoveu um jejum que até os animais tinham que jejuar. Não era só os habitantes, até os animais tinham que jejuar. Tamanho arrependimento do rei e de toda a população. Jonas pregou. E aí o que ele fez? Saiu da cidade, falou, esse povo é ruim demais. Eu não queria pregar, Deus mandou, já cumpri, mas agora eu quero ver eles morrerem, porque eles não vão converter. Aí ele saiu e ficou olhando, falou, eu quero ver Deus destruir tudo. Quero ver Deus fazer vingança, quero ver Deus fazer justiça. Esse povo não vale nada. Isso aí é tudo eleitor do Lula ou do Bolsonaro, vai morrer todo mundo. Porque hoje, se é eleitor do Lula, não presta. Se é eleitor do Bolsonaro, não presta. Se todo mundo não presta no país. Então, vai morrer todo mundo queimado pelo fogo de Deus. Ele sentou lá e ficou esperando. E aí, não caiu o fogo para queimar o povo. E ele começou a ficar contrariado. E estava lá, fazendo um sol terrível. E ele lá, e Deus falou, bom, deixa eu ajudar o profeta. Faz nascer uma árvore e ele fica lá e fala, agora está bom aqui debaixo dessa árvore, agora eu posso esperar esse povo ser queimado por Deus. Mas aí Deus matou a árvore, Deus fez a árvore crescer e matou a árvore. E aí ele ficou indignado, falou, não, aí não, agora não, o fogo tem que cair lá, não é aqui nessa árvore não. E Deus falou, você está contrariado? Ele falou, estou, exatamente. Por que você está contrariado? Porque o Senhor matou a árvore que me faz aqui sombra. Eu preciso dessa árvore. E Deus falou para ele, pois é, você está com cuidado com a árvore e não tem cuidado com 120 mil pessoas. Ou seja, Jonas pregou o evangelho sem empatia alguma pelas pessoas. Se você quer seguir Jesus, você precisa ter empatia pelas pessoas. Porque eu vou pregar o evangelho porque é uma missão divina. Mas além de pregar o evangelho, eu tenho que ir além de Jonas. Porque Jonas, sem ter empatia, 120 mil se converteu. Imagina se ele tivesse empatia. E a palavra de Deus fala isso, porque Jesus tem empatia pelas pessoas. O que é empatia? É você se importar, você tem compaixão, você se colocar no lugar da pessoa. Jesus falou, tu me amas? Então tem empatia pelas pessoas. Olha o que Jesus fazia. Vamos pegar o exemplo de Jesus. Volta aí em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Olha o que a palavra de Deus diz a partir do verso 35. Diz o seguinte: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara é grande, na verdade. Não, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Olha você de novo na foto. Esse versículo aqui está se referindo a você. Rogai ao Senhor para que mande trabalhador. Você. E aí, o que acontece? Jesus se compadecia das pessoas. Ele estava pregando o evangelho porque ele tinha paixão, compaixão das vidas. Estava vendo a ovelha sem pastor, vai fazer coisa errada. Jesus não estava ali só cumprindo uma missão. Ele não estava tão somente obedecendo aquilo que Deus mandou. Não, ele obedecia o que Deus estava mandando porque ele tinha também paixão pelas vidas. Eu e você que ama o Senhor, quer segui-lo? Nós vamos segui-lo? Então precisamos ter essa empatia. Às vezes a gente prega o evangelho para a pessoa rejeita a palavra e a gente às vezes pensa, tomara que aconteça alguma coisa ruim para ele ver que eu estou certo. Não, você prega e fala, Deus tem misericórdia, guarda essa pessoa, porque você está vendo que ele vai cair no buraco, mas para ele converter antes de cair no buraco. Isso é empatia. Eu vou pregar o evangelho, por quê? Não tem jeito, se eu não pregar o evangelho, depois chega lá diante de Deus, Deus vai falar, você não fez o que eu falei, então eu vou fazer.
Não, vai fazer porque tem empatia, porque tem compaixão, porque as pessoas são importantes. Isso é seguir Jesus. Seguir Jesus é se tornar um com Deus, é amar a Deus, é ter intimidade com Deus. Seguir Jesus é ter também amor pelas pessoas. Levar esse evangelho. Nós fomos enviados? Fomos. Nós temos uma missão? Temos. Mas isso tem que ser feito com empatia, com compaixão, com amor. Fala para o seu irmão, segue Jesus. Então, olha, irmãos, eu li aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, que o que Deus nos enviou é para reconciliar as pessoas com Deus. Essa é a mensagem. Não tem outra. Essa é a mensagem. Se a pessoa vai rejeitar, a gente vai orar para que ela não rejeite. Então, em nome de Jesus, ouça o que eu vou te falar agora. Jesus não te enviou para esse mundo para você ganhar dinheiro. Jesus não te enviou esse mundo para você casar. Jesus não te enviou nesse mundo para você ter filhos. Jesus não te enviou nesse mundo para você ter uma saúde perfeita. Jesus não te enviou para você passear e conhecer esse mundo. Isso tudo é consequência de vida cristã. Jesus te enviou nesse mundo para falar para as pessoas: Deus está com as suas mãos estendidas para te reconciliar com Ele. Esse é o alvo. Esse é o alvo. É para seguir Jesus? Então vamos pregar a mensagem do Evangelho da graça de Deus. Amém, queridos? E por fim, terceiro aspecto. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 4. A partir do verso 16. Olha o que a palavra de Deus diz. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Resumindo essa escritura que Jesus estava lendo, que está lá em Isaías, ele está falando o quê? Que ele manifestou para destruir as obras do diabo. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim para trazer libertação. Libertação de quê? Dos oprimidos, daqueles que estão presos, daqueles que estão envolvidos no pecado ou pela essa obra do inferno. Então é para destruir isso. E João fala claramente isso sem nenhuma interpretação. Abra a sua Bíblia aí. Na primeira carta de João. Olha o que João diz. 1 João, primeira epístola de João, verso 3. Capítulo 3, verso 8. E João diz o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Oh, aleluia. Meu Deus do céu. Então veja bem, o terceiro aspecto de seguir Jesus é destruir as obras do diabo. Eu quero ler mais um texto aqui. Está lá em Lucas capítulo 11. Lucas 11. É Jesus fazendo isso. Então eu estou lendo o princípio e estou lendo o que Jesus fez para ver que Jesus andava em harmonia com seus princípios. Então o primeiro princípio é que o aspecto de seguir Jesus é de se tornar um com Deus. Jesus era um com Deus. Ele fazia isso, ele subia para orar, para ter intimidade com o Senhor. Segundo, seguir Jesus é ter empatia pelas vidas, é pegar a missão que nós recebemos com compaixão, com amor pelas pessoas. Jesus fazia isso pregando o Evangelho. E agora destruir as obras do diabo. Olha aqui Jesus praticando isso. Está aqui em Lucas capítulo 11, a partir do verso 14. Olha o que diz. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio, que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam.
Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que lhes passavam pelo Espírito, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o teu reino? Isso porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Oh, aleluia. Então veja, Jesus está aqui destruindo obras do diabo. Ele pegou a Escritura e falou: essa Escritura se cumpriu hoje na minha vida. O Espírito de Deus está sobre mim para libertar. E para libertar pessoas, precisa destruir as amarras. Para que o reino de Deus seja estabelecido, então o reino do diabo tem que ser destruído. Se eu e você não nos voltarmos contra isso, contra as ciladas do inferno, contra as setas do inferno, contra essas amarras que estão sobre a vida das pessoas, contra os desejos e os prazeres que o diabo oferece para as pessoas, o reino de Deus não é estabelecido. Se eu chego para as pessoas e prego o evangelho, falando: não, Deus te chamou para te prosperar, Deus te chamou para te curar, Deus te chamou para isso, isso é tudo que o mundo oferece para a pessoa, ou pelo menos tenta oferecer. Mas se eu chego e destruo isso, e estabeleço o tabernáculo de Davi na vida da pessoa, e falo: você foi chamado, foi para adorar a Deus, Deus está te reconciliando com Ele, você está sendo preparado para que você seja um emissário dessa mensagem, e sai por aí destruindo tudo aquilo que é do diabo, curando as pessoas, destruindo essas amarras, tirando essas fantasias que o diabo cria na cabeça das pessoas. Eu e você estamos seguindo Jesus, estamos fazendo aquilo que ele fazia. Jesus chegou, tinha lá um rapaz possesso, era mudo, era demônio. Ele ser mudo era uma consequência dele ser endemoniado. Jesus expulsou o demônio e o rapaz começou a falar. Então ele estava fazendo isso, as pessoas olhando em volta, falando: ele está expulsando o demônio, só pode ser porque tem um demônio maior ainda nele. Beelzebu é o maioral dos demônios. Então Jesus está com Beelzebu expulsando os demônios. Jesus falou: eu não falou isso não, né? Mas eu imagino, pelo amor de Deus, para com isso. O que vocês estão falando não tem nem lógica. Se o diabo expulsa o próprio diabo, então o reino dele não subsiste. Mas se eu estou expulsando, e é o caso, pelo Espírito Santo de Deus, significa que o reino de Deus chegou. Em outras palavras, o que é que Jesus está falando? Quando o reino de Deus chega, o reino do diabo é destruído. Faz parte a destruição do reino do diabo para estabelecer o reino de Deus. É luz e trevas. Não tem jeito de ter luz com trevas juntas. As duas coisas não subsistem. Se na vida de alguém o Senhor entrou, a obra do diabo sai. Se eu chego num lugar, irmãos, eu te garanto que aonde você está e onde você está envolvido, tem muita obra do inferno. E aí você pode pensar: não, mas eu não quero mexer com o inimigo, eu não quero cutucar a onça com vara curta, deixa o diabo para lá. Não tem como estabelecer o reino de Deus sem expulsar demônio. Jesus expulsou? Expulsou. Então, se é para seguir Jesus, nós também vamos destruir as obras do diabo. A começar na minha vida e na sua. O que é que está na minha vida que é obra do diabo? Destrua. O que é que está na sua vida que é obra do diabo? Destrua. O que é que está dentro da sua casa que é obra do diabo? Destrua. Mas não destrói e deixa só a destruição, não. Destrói e estabelece o reino de Deus. É isso que Jesus vinha. Ele expulsava o demônio e depois ensinava a pessoa o reino de Deus. Não foi assim com o gadareno? Ele chegou lá, expulsou o demônio, e depois que ele expulsou o demônio, o que aconteceu com o homem? Sentou aos pés de Jesus para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a mensagem da reconciliação. Mudou a vida do homem. O homem levantou de lá outra vida, querendo agora seguir Jesus. Jesus falou: você vai me seguir, mas lá na sua casa, você vai pregar os seus, você vai dar testemunho daquilo que Deus fez por você. É isso, seguir Jesus é nos levar a Deus, nos tornar um com Ele. Seguir Jesus é ter empatia pelas pessoas, levando a mensagem da reconciliação. Seguir Jesus é destruir tudo aquilo que é obra do diabo em nós e à nossa volta. Isso é seguir Jesus. Fala para o seu irmão: segue Jesus. Glória a Deus, irmão. Eu estou te dando aqui 3 aspectos
práticos de seguir Jesus. E pensando nisso, sabe, deixa eu te falar algo antes. A Bíblia diz que certa vez Jesus estava lá no barco com os seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo no barco. E aí veio uma tempestade. E Jesus dormindo. E os discípulos com medo da tempestade. Aí foram lá e acordou Jesus. Jesus acordou, até repreendeu eles, falou: mas vocês são de pouca fé, tem poder na vida de vocês. Por que vocês não repreenderam? Mas Jesus pegou, já que vocês precisam aprender, foi lá e repreendeu a tempestade e ela parou. Sabe, ou seja, aqueles discípulos passaram por aquela tempestade sem necessidade. Primeiro eles podiam expulsar, ou senão eles podiam ter acordado Jesus assim que ela começou. Deixa eu te falar algo. O Espírito Santo está aí dentro de você. Quem crê nisso? Dá uma glória a Deus. Fica com a mão levantada quem crê nisso. Vira para quem está com a mão levantada e fala assim: então acorde o Espírito Santo dentro de você. Porque as pessoas que o Espírito está acordado, eles dão glória a Deus, eles pulam, eles destroem a obra do diabo, têm empatia com pessoas, eles não estão pensando em ganhar dinheiro, estão pensando em ganhar vidas. Eles não estão pensando no casamento, estão pensando em conquistar uma família para Jesus. E a família dele, e o dinheiro dele, Deus vai te dar isso, Jesus prometeu, as outras coisas serão acrescentadas. Mas quanto a você, me segue. Mas para quem é isso? Para aqueles que amam Jesus. E os outros grupos? Aguarda, a hora do dia que amar Jesus, vai entrar nisso. Enquanto amar Jesus, a gente vai ajudando, guardando, protegendo, servindo. Mas acontece que aqueles que amam Jesus, você deu uma direção clara. Cuida das minhas ovelhas e me siga. Então, pensando nisso, irmãos, nós reunimos o presbitério, né, já isso, final de janeiro, nós definimos algo para o ano. Quantos aqui querem ser exitosos esse ano, em nome de Jesus? Então, nós vamos seguir o que a palavra de Deus diz. Nem me importa muito o que os outros estão fazendo. Como Jesus falou para Pedro, não importa os outros. João levantou quando Jesus chamou Pedro, e Pedro olhou e falou: mas esse aqui, o que faz? Ele falou: esquece esse, quanto a você me segue. Sabe, não o que outras igrejas fazem, deixa cada um tem a sua direção, cada um tem o seu entendimento, a sua interpretação da Bíblia. Nós vamos seguir Jesus. E pensando nisso, de uma forma prática, nós colocamos como alvo para nós esse ano, para sermos exitosos, que todas as nossas células vão se multiplicar esse ano, em nome de Jesus Cristo. Agora, como que você acha que a célula vai multiplicar? Põe o alvo lá, escreve lá na célula, põe uma flâmula lá, a célula vai multiplicar tal dia. Aí começa a orar, ora, e ora, e ora. Toda reunião ora, toda reunião ora. Você chega na sua casa, você ora, e ora. Amém? Isso sim. Mas é só isso? Não. Jesus falou: cuida das ovelhas e segue-me. Seguindo Jesus em quê? Na intimidade com Deus. Então eu e você todos os dias vamos acordar, vamos buscar Jesus. Vamos fluir no Espírito. Vamos nos tornar um com Deus. Para que eu possa enxergar como Deus enxerga, para que eu possa perceber como Deus percebe. Você já viu quando alguém que segue Jesus está do seu lado, e você não está vendo determinadas coisas, mas depois que a pessoa fala, você fala: mas como que eu não vi isso antes? Precisou de alguém que tem mais intimidade em enxergar, para te avisar, aí sim você viu. Aconteceu isso com Pedro. Pedro está lá pescando, não pegou nada. Jesus está lá na praia. E Jesus liga e pergunta: oi, vocês têm peixes aí? Não, nós não pegamos nada, hoje o mar não está para peixe. Aí Jesus fala: então lança a rede do lado direito. Eles lançaram e encheram as redes de peixe. O que aconteceu com Pedro? Nada. Mas quem estava do lado dele, um tal de João, disse para ele: é Jesus. Isso é Jesus, isso é sinal de Jesus, isso é sinal da presença de Jesus. Eu sinto Jesus, eu estou vendo Jesus, esse homem é Jesus. Pedro não viu, Pedro não enxergou. Por quê? Estava cheio do seu próprio propósito de vida, tinha retrocedido, mas João estava lá firme.
João não fugiu, João seguiu Jesus até a cruz, João viu Jesus, João estava bem com Jesus, ele viu Jesus e avisou para Pedro. O que Pedro fez? Vestiu a roupa, pulou no mar e nadou até Jesus. Você quer fazer parte do grupo de Pedro até aí, ou de João, que sempre estava vendo Jesus? João nunca largou Jesus, todos abandonaram, mas João estava lá no pé da cruz. Jesus estava sendo julgado, João estava lá do lado. Jesus foi crucificado, ele estava lá. O primeiro que entrou lá, João, quando ouviu falar que Jesus ressuscitou, correu. Então João estava sempre com Jesus. Mas o que é que João não tinha dúvida alguma sobre a vida dele? Que ele amava Jesus. Porque quando ele falava, o discípulo a quem Jesus amava, é porque ele amava Jesus. Era um caso, uma paixão mútua. Pedro estava entrando nesse grupo ali agora com Jesus. João já fazia parte desse grupo. Então, para que a célula se multiplique, eu e você vamos seguir Jesus. Seguir Jesus, então, buscá-lo. Eu estou te dando essa oportunidade todo dia às 7 horas da manhã. Fala, pastor, não posso nesse horário. Posso antes ou posso depois? Fica gravado lá. A hora que você puder, entra lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, está lá. Ora junto. Faça. Segue Jesus. Para que a célula multiplique, então, eu preciso cumprir minha missão. Eu preciso levar o Evangelho com empatia, com compaixão. Não é chegar para alguém, fazer a lista das pessoas que eu conheço, pregar o Evangelho e fazer falei, isso aqui já foi. Eu acho que ele não vai converter, mas eu pelo menos preguei para ele. Então, isso aí já foi. Aí o outro, não, é com compaixão. Quando você tem compaixão, você tem empatia, você vai até o fim. E aí essa empatia, essa compaixão misturada com a mensagem do Evangelho, a pessoa se converte. Mas nós temos também que lutar e guerrear. Você acha, Jesus diz, por que as pessoas não se convertem normalmente? Jesus diz, o príncipe desse mundo cega. Então eu preciso me levantar contra isso. Isso é obra do diabo. Você destruir isso. Assim as nossas células vão se multiplicar em nome do Senhor Jesus. Amém? Quantos estão nesse projeto de multiplicar a célula esse ano? Fala para o seu irmão, então siga Jesus. Fala para o outro, siga Jesus. Daqui 2 semanas, nós começamos o nosso jejum. Dia 8, né? Dia 8. Dia 8 começa o nosso jejum. Para que nós vamos jejuar? Para guerrear. Nos fortalecer no Senhor, desfrutar de Deus, nos unirmos cada dia mais a Deus, ver como Deus vê, sentir o que Deus sente, ter a mesma vontade de Deus. Para isso nós vamos jejuar. E isso nos fortalece. Para quê? Para a guerra. Esse jejum, irmãos, eu escrevi um livro, eu falei isso para os irmãos, que tem muito a ver com a experiência que eu passei com essa doença do inferno, essa Covid. É um livro muito pessoal, muito algo assim que eu compartilhando das coisas que aconteceram com a minha vida e do que Deus foi me mostrando. Lá não tem tudo, né, que eu aprendi com Deus, que algumas coisas eu não posso nem falar. Mas o que eu podia falar, eu escrevi ali. Então, eu espero que você participe do jejum, leia e deixe Deus falar com você nesses dias. Além de renovar a sua mente com aquilo que Deus me deu, que eu escrevi ali, que você esteja completamente envolvido. Sabe por quê? Nós fizemos um projeto de multiplicar todas as células até o final do ano. Mas eu creio em nome de Jesus, que nós podemos fazer isso até o meio do ano, em nome de Jesus. A despeito de como está a sociedade, a despeito de praga do inferno, a despeito da economia, a despeito dessa briga horrorosa política que o Brasil está passando, a despeito de tudo isso, o reino de Deus vai muito bem. O reino de Deus só avançando, crescendo, o poder de Deus não encurtou, o braço do Senhor não continua estendido, a graça do Senhor está sendo liberada, o amor de Deus está para todos, nós estamos debaixo de um favor divino, e Deus vai nos dar isso em nome do Senhor Jesus, amém? Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Amém. Ótimo. Primeiro, crer. Quantos estão dispostos a abraçar esse projeto da multiplicação e seguir Jesus? Dá glória a Deus. Então, fica de pé onde você está, vamos orar por isso. Não vou nem chamar a equipe de louvor aqui, porque eu já passei do meu tempo, eu quero orar por você. Aleluia. Como que funciona o reino de Deus?
eu experimento, eu desfruto e depois eu replico. Então, por N motivos, muitas pessoas não estão aqui no nosso culto. Uns nem podem estar. Mas você está. Então, abraça essa palavra e replica essa palavra em nome de Jesus. Amém, queridos? Feche seus olhos, ora ao Senhor, se comprometa com o Senhor agora. Diga a Deus que você que faz parte do grupo dos que amam o Senhor, que você faz parte daqueles que vão seguir Jesus, que a missão que você abraçou do Senhor vai ser cumprida. Fala isso para Deus agora, em nome de Jesus. Enquanto eu oro por você e te abençoo, Pai de amor, em nome de Jesus. Oh Deus bendito, que haja um posicionamento pelo Senhor e pelo teu reino. Que o teu reino seja em favor do Senhor. Oh Deus bendito, que o Senhor seja aquele que será celebrado no teu reino. Que não haja um monumento para nós, mas que haja, Senhor, a celebração a Ti, o único Deus vivo, o único Deus verdadeiro. Oh Deus bendito, muda as nossas percepções. Senhor, amplia a nossa visão. Deus toca nos nossos corações de tal forma, Senhor, que tenhamos prazer em viver e fazer parte do grupo daqueles que Te amam. Daqueles que têm disposição de seguir, de cuidar daquilo que é Teu nesse mundo, em nome de Jesus, que haja uma revolução nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos negócios, Senhor, nas nossas células, em nome de Jesus, ó Deus bendito. E eu abençoo, Senhor, cada vida que está aqui, em nome de Jesus, cada um, que multiplique, que desfrute e multiplique, em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria que você, irmãos, estabelecesse um lugar, ou as pessoas pelas quais você vai estar orando nesse jejum. Sabe, que você anotasse, né, começa por aquelas que você tem compaixão, e começa por aquelas que você sabe que precisa ter compaixão. E termina com aquelas que você acha que nunca vai ter compaixão. Mas anota os 3 grupos. Porque o primeiro você começa orando, o outro você fica assim, e o outro você tem que orar até a coisa funcionar. Mas anota esses grupos, porque essas são as ovelhas que Deus te deu para cuidar. Amém? Fala para o seu irmão que está aí do lado, você é um líder de célula. Fala para o outro, você é um líder de célula. Deus te comissionou. Nós estamos encerrados em nome de Jesus, amém? Aleluia. O alvo é até o final do ano, mas no meio do ano, na nossa festa da multiplicação, as nossas células estarão multiplicadas em nome de Jesus.